Olá, bem-vindo. Eu sou Haroldo Maranhão, este é o canal Vejam os Sinais. É sempre uma alegria poder, de alguma maneira, contribuir com pessoas que estudam, né? Pessoas como você, que passam aqui neste canal, que conhecem ou talvez foram chamados a conhecer pela primeira vez este conteúdo em que eu abordo questões da agenda dos últimos dias à luz da Bíblia. Eu estou ao meio e meio aqui, já estou finalizando, né, mas ainda vou algum tempo nessa série do Great Repent, que eu chamo, que é o grande arrependimento, só para fazer o trocadilho com essa grande mudança que está em curso aí, dizem, ao longo deste ano, né? E eu entendo que a grande mudança necessária é aquela que tem que acontecer na igreja do Senhor Jesus, e se não na igreja instituição, na igreja agrupamento de pessoas, né? Em cada um de nós que somos igreja, cada um de nós que somos templo do Senhor, se somos de Jesus Cristo, se Ele é nosso Senhor e Salvador, se entregamos a vida a Ele, nós que então fomos comprados por um alto preço, o sangue do Senhor Jesus. Aqui ao longo desta sequência, né, em que eu tenho abordado as 7 cartas de Jesus à sua igreja ou às suas igrejas, mas é claro que todas elas fazem parte da mesma identidade, do mesmo organismo, não a organização, mas um organismo, a vida de Jesus expressa nas igrejas locais, mas a mesma vida, a mesma igreja que tem Jesus como cabeça, né? Então, mostrei até agora que as 5 igrejas que eu tratei até agora, elas precisam de arrependimento e essas 2 não. Por que essas 5 precisam de arrependimento, essas 2 não? Essas 2 são santas demais, são Não, é que aquelas 5, elas foram longe demais na sua demora de perceber os seus erros e deixaram que se enraizassem na sua prática. Permitiram que adentrasse, né, pelas portas adentro, por figura, né, da identidade da igreja, e estão tão longe que havia áreas em que o Senhor precisava fazer uma intervenção e exigir um arrependimento, né, chamaram arrependimento com muita veemência. É necessário, arrependa-se, não é? Porque elas foram longe demais, demoraram demais, permitiram que algumas coisas acontecessem de uma maneira exagerada dentro da igreja. Essas 2 igrejas, por outro lado, elas não precisam de arrependimento. E por que elas não precisam de arrependimento? Porque elas não pecam? Sim e não, porque elas venceram o pecado, porque o pecado não tem mais domínio sobre elas, como a palavra nos chama a viver. Então, no dia a dia, os ajustes são feitos, os ajustes são sensibilizados, são percebidos pela ação do Espírito Santo. Então, a ação do Espírito Santo faz com que esta igreja, estas pessoas ou esta pessoa perceba que desviou da rota e se arrependa rapidamente e volte, não permite que o caminho seja desviado muito longe, rapidamente percebe e retorna ao seu lugar de chamado. Então, por esse motivo, não precisa ser chamado a arrepender-se de coisas grandes, porque no dia a dia cuida das pequenas. Essa é a maneira que eu creio, é a maneira que eu vejo. Agora, nós temos uma maneira muito ainda humana de ver os últimos dias, né? Então nós queremos ver o que a igreja que se comporta, que obedece, que é linda, que faz tudo que o Senhor espera, está bem de obras, está com tudo em ordem, essa vai ser livrada de tudo. E essa é a grande discussão da igreja. Como é que eu faço para ser livrado de tudo? Por quê? Porque eu não quero passar por nenhum tipo de confronto, de tribulação, de perseguição, de dor. Eu quero ir embora para o céu em grande estilo, tudo lindo, tudo maravilhoso. Querido, esse evangelho não existe. O Evangelho de Jesus Cristo, ele tem confronto, ele tem perdas, ele tem a necessidade de abrir mão de muitas coisas, ele tem perseguição, ele tem confronto. Quanto mais agora nós percebemos que a agenda dos últimos dias vai entrando, haverá muito confronto para quem é de Jesus manter a sua posição e manter a sua fé. Então essa ilusão que todo mundo busca, alguém que dê aí a doutrina que livra de tudo, que eu saio ileso desse mundo, não há uma garantia disso, não há isso no texto bíblico. Alguns provavelmente vão passar mais tribulação do que outros, eu quero fundamentar isso pela palavra. Outros talvez vão passar menos tribulação, mas todos nós vamos passar algum tipo de confronto, de ameaça e de intimidação, e precisamos manter a nossa confissão. É interessante como o Evangelho da Prosperidade, como eu falei em Laodiceia, é aquele mais assim pregado, e aquele que garante que está tudo bem, está tudo certo, também. Deixa eu falar com você um pouquinho sobre o que eu creio. Não estou dizendo é assim, eu estou compartilhando com você como eu creio. Já falei para você que é necessário a gente rever alguns pontos do nosso estudo de escatologia à luz do que nós estamos vivendo no dia a dia. Quando a gente olha para um lado, olha para o outro, a gente fala, opa, algumas coisas estão fora de lugar.
Mas veja que a primeira igreja aqui, descrita pelo Senhor como uma igreja que não tem nenhum reparo, não há nada que precise de arrependimento, não há exortação, é a igreja de Esmirna. E a igreja, eu vou depois colocar os textos para você acompanhar na sua Bíblia, mas a igreja de Esmirna é interessante que o Senhor não fala que eu conheço as suas obras, mas ele fala, eu conheço a tua tribulação. É uma igreja que está passando por tribulação. Quer dizer que ela está na grande tribulação? Não creio que seja necessariamente isso, embora não dê para descartar. Mas hoje, nos nossos dias, muitas igrejas de Jesus, igrejas fiéis, passam por tribulação, passam por perseguição, seja em países que perseguem o evangelho, que mandam fechar igrejas, prender pastores, matar pastores nos dias de hoje. Tanto o governo institucional determina isso, como o governo vê grupos que perseguem e que torturam e matam crentes e não fazem nada, fazem vistas grossas. Por quê? Porque essas igrejas, então, esta igreja está passando essa tribulação, e mesmo a sua pobreza. É interessante que é diferente da igreja de Laodiceia, que diz que é rico, mas é pobre. Aqui o Senhor diz, eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico, aleluia, porque há riqueza espiritual, há riqueza eterna nessa igreja que parece uma igreja pobre, que luta com dificuldades, não é? Então veja, o Senhor fala no versículo 10, não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns entre vós para ser dispostos a prova, e tereis tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então o Senhor chama essa igreja para ser fiel mesmo até o limite da morte, e Ele oferece uma coroa especial para quem inclusive chegar nesse limite, seja literalmente morrendo, ou seja, sendo livrado na última hora. A coroa da vida é aquela prometida para todos aqueles que são fiéis até a morte. E a Bíblia diz que há uma superior ressurreição para quem morre como mártir do Evangelho. Então veja, essa igreja está tudo bem, não precisa de arrependimento, muito melhor do que a igreja de Laodiceia. Mas essa igreja está passando por tribulação, essa igreja vai ser presa, essa igreja de Satanás está lançando na cadeia, e muitos serão inclusive mortos, literalmente mortos aqui. E qual é o grande problema de ser morto aqui? Se imediatamente há uma ressurreição espetacular, há um grande trono de glória esperando, não é, para estar diante do Cordeiro, cheio de honra e glória, como alguém que foi até o ponto de morrer pela sua fé. Então nós somos chamados para morrer para nós mesmos. Quando a gente fala isso, para você morrer para você mesmo, para você ser santificado, muita gente já torce o nariz a essa pregação dessa palavra. O que dirá então muitos, que é isso, morrer pelo Evangelho? Que absurdo, cadê Deus que não me livra da tribulação? Cadê Deus que não me livra do problema? Cadê Deus que, olha que situação que eu estou passando, como se nós tivéssemos o direito de exigir ter uma vida tranquilíssima. Não foi isso o que Jesus veio comprar para nós. E se nós temos uma vida muito tranquila, espiritualmente falando, nós precisamos entender que talvez estejamos um pouco fora do lugar que devemos estar, porque a nossa vida tem que causar confronto e turbulência no mundo espiritual ao redor. O que não significa que muitos de nós não podemos viver em um país em que ainda há liberdade, como é o caso aqui do Brasil, que ainda há condição de prosperar aqui, mas se nós acharmos que Deus quer nos prosperar aqui, para vivermos bem, tranquilos, passando férias e tudo mais, nós estamos errados. O Senhor espera que venhamos administrar esses recursos para efetivamente semear no reino, abençoar aqueles que estão fazendo, orar e financiar aqueles que estão indo para lugares difíceis, sabendo que em breve a tribulação vai bater na nossa porta nesses últimos dias em que vivemos. Mas aí a outra igreja que não precisa de arrependimento, essa é clássica, todo mundo conhece, a igreja de Filadélfia. Mas ainda assim nós ignoramos que aqui há confronto e perseguição. Como é que eu posso dizer isso? Veja que no versículo 8, do capítulo 3 de Apocalipse, Jesus diz, conheço as tuas obras, eis que eu tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Por que ele tem que dizer que essa porta está aberta e ninguém pode fechar? Porque o diabo está querendo fechar essa porta. É claro que sim, se ele diz que ninguém pode fechar, é porque há um confronto para fechar a porta. E essa igreja, embora tenha pouca força, guarda a sua palavra e não nega o seu nome. Se essa igreja não tivesse sendo intimidada a esquecer a palavra e a negar o nome do Senhor Jesus, não seria necessário que o Senhor trouxesse essa palavra de apreciação. E ainda mais no versículo 10, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra.
Venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Então veja, o Senhor está dizendo, você guardou a palavra da minha perseverança. Perseverar em meio a confrontos, perseverar em meio a ameaças, é o resultado, então, de uma posição de fé, de guardar a palavra e não negar o nome. É fortalecido para enfrentar tudo isso. E aí sim, neste caso, para ser guardado da hora da provação que há de vir sobre o mundo para provar a todos. Então veja, não é uma vida tranquila e fácil para as duas igrejas que não precisam de arrependimento, é uma vida de perseverança, é uma vida de vitória no confronto, é uma vida de até mesmo morrer para alcançar superior ressurreição e manter a sua confissão, ou talvez perseverar e guardar a confissão, guardar a sua posição para ser livrado de todas essas coisas que virão. Como é que a gente faz para escolher? Nós não escolhemos. Meu querido, minha querida, quem cuida da nossa vida, da maneira como viveremos os nossos dias, que preparou as boas obras para que andemos nelas, é o nosso Senhor, é Ele que reina, é Ele que tem o direito de fazer com nossas vidas o que quiser, porque Ele nos comprou por alto preço. Ele não é o gênio da lâmpada que nós contratamos porque encontramos uma religião maravilhosa que nos dá acesso a orações que Deus responde. Ele nos comprou. Ele tem um propósito para a nossa vida, não importa o país em que nascemos, o lugar em que nascemos, muitos de nós, a região em que nascemos, isso é soberania do Senhor. Mas não importa se estamos num lugar então de mais aparentemente conforto e liberdade, não nos tira o chamado para fazermos a diferença para a eternidade. O Senhor vai nos cobrar por isso. Isso faz parte do juízo dos salvos, segundo as obras que farão, segundo as boas obras. Se você tem mais tranquilidade para viver, mais recursos para viver, você deveria semear muito mais, você deveria orar muito mais, você deveria se envolver muito mais, você deveria procurar saber a situação das pessoas que estão servindo ao Senhor em outros lugares. Isso é corpo. Você e eu precisamos entender o nosso chamado. Meu querido, minha querida, essas igrejas não precisam de arrependimento, porque dia a dia purificam, lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Dia a dia tem comunhão com o Senhor em oração. Dia a dia tem comunhão com os irmãos para serem fortalecidos uns aos outros. Eu fechando as 7 igrejas, eu olhando para essas duas, eu sou confrontado que eu preciso fazer mais, que eu preciso me dedicar mais, que eu preciso me consagrar mais, que eu preciso orar mais, que eu preciso ler mais a Bíblia, que eu preciso chegar aqui nesse espaço que Deus me dá para tocar as pessoas que Deus me dê, para falar, olha, você precisa ser confrontado como eu estou sendo confrontado, e ainda que ninguém assista o que eu estou publicando aqui, eu faço as minhas declarações de fé, eu posiciono o que eu creio, eu posiciono a minha decisão de servir ao Senhor na minha vida. E isso me confronta, porque quando eu falo para você, eu olho o quão pouco eu tenho feito na minha própria vida, o quanto eu preciso aprofundar a minha experiência com Deus. Meu querido, minha querida, o tempo vai passando, o tempo voa, o tempo vai se encerrando. Nós não temos tanto tempo para falar de Jesus para as pessoas ao redor. Faça a sua parte. Ore por mim, ajude-me aqui em oração para que eu possa ter ousadia para pregar. Eu não quero ser dos canais sensacionalistas, falando de coisas que são necessárias, e eu estou até sendo forte. Tem canais que têm como chamado falar e demonstrar e denunciar o que está acontecendo, e eles são fiéis e zelosos, e há um preço a pagar quando eles falam de algumas coisas. Alguns são sensacionalistas e querem se aproveitar desse tempo, é desses que eu estou falando. A minha ideia aqui é trazer uma palavra devocional, uma palavra pastoral, uma palavra de confronto, porque eu estou vendo a mesma coisa que eles estão vendo. Eu entendo tudo que eles estão entendendo, mas eu entendo que é um chamado para mim, um chamado pastoral para motivar você, para te exortar, para te confrontar, para te convidar a sair da inércia, a sair da mornidão, para você se consagrar mais ao Senhor e fazer a diferença. Seja para morrer, seja para ser livrado. Que você possa ouvir o chamado que Deus tem para a sua vida, pouco importando as consequências de dizer sim para aquilo que o Senhor está chamando você neste momento, diante deste vídeo. Nós somos convidados a ser Esmirna e Filadélfia. Esse é um chamado, se é que nós vamos nos arrepender e vamos permanecer arrependidos todos os dias daquilo que não agrada ao Senhor, daquilo que não fazemos, até aquele dia. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo fortaleça a sua vida, e que você possa também me ajudar a sermos úteis ao Senhor nesse tempo em que vivemos, em nome de Jesus.